Curioso é num tempo desse de crise, né? Os empresários sendo compelidos a ter que doar valores dessa monta aí para angariar 2 milhões. Não sei se o valor já está corrigido, mas enfim, também acho, assim como Ravena, exagerado, não exagerado em razão da prática, mas do ato em si, né? Mas em razão da jurisprudência, acho o valor muito alto, foge a parâmetros jurisprudenciais. Mas esse aqui não é o tema. Olha só, eu até, inclusive, gostaria de lançar aqui uma teoria conspiratória, né, se vocês me permitem. É o seguinte, eu venho identificando, assim como o Renan bem colocou, que de uns dias para cá, alguns influenciadores que são bolsonaristas, e ali eles fizeram uma espécie de uma divisão entre os bolsonaristas e bolsonaristas olavistas, começaram a se atacar. Isso antes dessa questão do Olavo, tá? Começaram a se atacar. Eu identifiquei, talvez, como uma estratégia para fugir de uma possível condenação, né, ou que as investigações avançassem, naquela ideia de que eles formassem ali um grupão, né, que seria o gabinete do ódio ali, enfim. Então, seria essa ideia de se atacar e dizer, olha, não sou amigo, tanto não sou amigo que eu tô atacando o cara. Então, eu identifiquei isso, e alguns perfis ali do Twitter, que são famosos, começaram a se atacar, o Ala atacando aquele Left Dex, e aí o outro atacando, aí o Lilo atacando, e todo mundo se atacando ali, para talvez criar essa confusão para a Polícia Federal que está investigando. Claro que nós sabemos que a Polícia Federal não é a polícia infantiloide, como eles acham que talvez seja a polícia, né? É óbvio que eles estão percebendo essa tosca tese aí defensiva. Aí eu cheguei a pensar, e não descarto, que talvez o Olavo também, independente desse processo dele, que eu acho que tem uma conexão com essa loucura dele aí nos últimos dias, tá bravo, mas também pode ser uma tática, né? Veja, ele tá também de alguma forma se colocando agora ali um cara que cobra o Bolsonaro, que xinga, muito na tônica dos seus seguidores que o fizeram, inclusive dizendo que o grupo íntimo dele ou melhor, não pertence ao grupo mais íntimo dele, esses tais olavistas que estão no governo. Então ele está tentando ali criar um corpo separado dessas pessoas, talvez também como uma tática de defesa. Pode ser que seja algo muito conspiratório da minha parte, mas me parece que essas investigações feitas pela Polícia Federal a mando do STF, elas estão ganhando corpo e isso está preocupando essa base. Então eles estão começando já a criar ali uma estratégia de defesa. E por que eu comecei a pensar dessa forma? Porque eu me coloquei o seguinte, imaginemos se eu fosse contratado para ser advogado dessas pessoas. Olha, Fabio, você é o seguinte, cara, a gente realmente tem esse grupão aí, a gente recebe dinheiro de empresário, existe aí uma lavagem, sai daqui, entra por ali, etc e tal. Poxa, o que a gente pode fazer já de imediato? Já que a gente não tem acesso ao inquérito, tá meio ruim e tal. Bom, primeira coisa, vamos traçar um comportamento de que vocês não são amigos. Isso é importante. Eu daria essa primeira orientação. Por mais tosca, é o que dá para fazer num primeiro momento. Bom, a questão do Olavo. O Olavo de Carvalho, ele... E aí, imaginando que essa minha teoria seja falsa, então, ou seja, essa posição que ele começa a adotar contra o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, seja realmente visceral, verdadeira, nós não podemos ignorar. Porque é o seguinte, olhando pela ótica do Olavo de Carvalho, ele não está errado. Como assim? Simples. Olavo de Carvalho, ele simplesmente pegou todo o legado dele, que vocês podem discordar ou não, isso não é o ponto, né? Se tem, eu não gostei, enfim, ele criou uma história, ele foi elogiado já por grandes pensadores brasileiros, então assim, ele tinha uma presença, ainda que não na academia, mas era apreciado por muitos intelectuais. Eu dou um exemplo aqui, claro, o Miguel Reale, o pai, não filho, inclusive colocou Olavo de Carvalho na posição de um intelectual.
brasileira. Então, assim, ele pega tudo isso e coloca à disposição do Bolsonaro e diz, olha, a partir de agora, tudo que for necessário para trilhar aí enfim, o caminho para você se eleger, eu vou lhe ajudar. E para manter o teu governo, eu também estarei à disposição. Chega um dado momento que o Bolsonaro, como nós sabemos, ele não conhecia o Olavo de Carvalho até o momento que o filho dele, talvez, olha, pai, esse cara aqui pode nos ajudar, junto com o Nando, que também ali apresentou Olavo de Carvalho ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não tem essa coisa de gratidão, ele não acredita que o Olavo de Carvalho é um dos responsáveis pela eleição dele, que o grupo olavista é um grupo responsável, ele não tem essa gratidão. Eu não sei se ele não tem porque ele não reconhece, ou se ele é um indivíduo que não tem isso com ninguém. Haja vista que ele ignorou o próprio Nando Moura em dado momento lá, ignorando até o papel, minimizando o papel do Nando Moura. Então, eu acho que o Olavo começou a cair na real que ele está sendo deixado de lado. E não estou falando só de questão financeira, de importância. O tanto que ele já criticou as Forças Armadas, os generais, quanto mais ele critica, veja o movimento real, mais esses caras ocupam o poder. Mais generais entram no governo, mais militares ocupam, tudo na contramão daquilo que o Olavo... Então, ou seja, ele está parecendo um otário falando lá na Virgínia e o Bolsonaro está cagando literalmente para ele. Eu acho que isso começou a irritar ele, imaginando que aquela minha primeira teoria seja falsa. Começou a irritar ele. E, de verdade, ele está incomodado porque ele não é um indivíduo que quer ficar num segundo plano. Ser colocado de lado. Ele gosta de ter o protagonismo, ele gosta de ser o centro das atenções, mas enfim, nesse primeiro momento, e aqui eu vou encerrar o meu comentário, depois você vai desenrolando aí que tem mais coisas sobre o Olavo, então ele não suporta não ter o protagonismo, né? E isso é claro. E aí o público dele, né, os olavistas, eles de fato estão numa posição muito assim, muito delicada, porque a fonte de renda desses olavistas, direta ou indiretamente, depende do governo. Apoiar o Olavo de uma forma absoluta agora é talvez perder essas fontes de rendas. Não estou falando que são fontes ilícitas, estou pensando até em views, por exemplo. Né? Eu duvido, e aí é só pegar a thread aí do Alan dos Santos, ele tentou interpretar o vídeo do Olavo de Carvalho para dizer que no fim o Olavo tem razão, mas ele está com Bolsonaro, é só uma... Veja, eles vão ter uma dificuldade, porque o Olavo ele vai bater nessa lógica aí, vai bater e vai assoprar, mas eu acho que a tendência é, se o Bolsonaro não jogar uma migalha para ele ali, e não estou falando só de dinheiro, eu acho que ele vai intensificar essa porrada. E aí eu acho que vai abalar a base do Bolsonaro, porque eu ainda acho que os olavistas, eles não têm condições de andar sem o Olavo de Carvalho, eles precisam do Olavo de Carvalho.